todos e a todas que estão aqui na nossa Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, no acampamento aqui do engenheiro, nesse dia tão especial para nós que estamos aí à frente da transformação. Vocês viram aqui o vídeo do nosso Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul. É um novo olhar, uma nova maneira de nos enxergar. As nossas profissões perpassam o desenvolvimento não só do nosso estado, mas de todos os nossos 497 municípios, que há pouco tempo rodei quase 6 mil quilômetros em 90 dias, e onde não há engenharia. Então é muito difícil a gente hoje, um dia como esse, não saudar a todos nós, lembrando da participação que a gente tem no dia a dia, e que tudo há engenharia. Represento aqui o presidente Joel Krieger, engenheiro civil, presidente do nosso Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que está se despedindo da sua gestão, uma gestão exitosa, um olhar também diferente. Trouxe aí a tecnologia de ponta, fizemos pela primeira vez na história os 90 anos do nosso Confea, celebrado sexta-feira passada. Estive em Brasília, em 8 de dezembro, celebrando os 90 anos, e pela primeira vez, embora o nosso conselho e as nossas profissões sejam da área tecnológica, nós tivemos aí a primeira eleição pela internet. Além de ser a primeira mulher a presidir o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em quase 90 anos, que vai completar em 30 de maio do ano que vem, espero não ficar para a história, que venham mais colegas agrônomas, engenheiras, geólogas. Também fui a última profissional a ser eleita pelo voto tradicional e a primeira pelo voto eletrônico. A gente teve até 31 de dezembro de 2010 os nossos colegas arquitetos e urbanistas, arquitetas e urbanistas. Com muito orgulho, sou mãe de uma arquiteta recentemente formada e que abraçou um desafio na nossa cidade, em Esteio, de estar aí à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Filha de 2 engenheiros, digo que sempre foi o nosso melhor projeto número 1. Meu marido está aqui me acompanhando, também engenheiro civil. Então eu digo que na nossa casa a gente acaba respirando a engenharia. E os nossos colegas arquitetos e urbanistas, que ainda fazem parte aqui da SERVES, e assim como faz parte de várias das nossas entidades aí ao longo do nosso estado, a gente sempre olhou para a arquitetura e urbanismo com um olhar mais das pessoas. É isso que eu quero trazer para o nosso conselho. A gente precisa ter um olhar mais de quem realmente está à frente das nossas empresas, da área do setor público. A gente precisa ter um pouco mais de um olhar mais sensível para a engenharia. Espero trazer isso no dia a dia do nosso conselho. Agradecer que tive aí uma campanha exitosa, né? Por mais 3 anos vou estar à frente do CREA. Recentemente, o CREA aceitou um convite aqui do governo do estado para fazer parte do comitê de crise climática, ao mesmo tempo em que vou estar representando a todos nós na organização da COP30, que pela primeira vez vai acontecer no Brasil, em Belém do Pará, em novembro de 2025. Então, eu acho que é importante a engenharia estar nos lugares que nos representam. A gente precisa ter pessoas assim como vocês e aos nossos futuros colegas e jovens que sempre venham a essa casa. Para mim é uma referência estar sentado ao lado de uma pessoa como o ex-presidente aqui da casa, o Luiz Roberto Andrade Ponte, que em 4 de janeiro foi a primeira pessoa que eu liguei assim que eu assumi o CREA, em 2021, é uma data que eu nunca vou esquecer. Ele vai fazer 90 anos, já estava cobrando a festa, onde vai ser, falando com o Paulinho. Eu acho que essa congregação que nós temos aqui na SERVES, e que eu tive a honra de ser escolhida e agraciada na 36ª edição do Engenheiro do Ano, assim como o engenheiro civil Luciano Faustino vai receber aqui da área pública, e o engenheiro civil Cláudio Taitobal vai receber da área privada, e também o Germano, que vai receber um reconhecimento. Estive no lugar deles, isso é muito bom, a gente receber os reconhecimentos enquanto estamos aí diariamente trabalhando por nós. Ter alguém que olhe por nós, que saiba onde os nossos sapatos
aberta, ou que a gente precisa ter um conselho profissional que nos represente, que seja mais célere, que olhe para os profissionais e olhe para a sociedade ao mesmo tempo. Então, um desafio diário, que eu espero aí honrar o compromisso por mais 3 anos e ser mais proativa e trabalhar mais em favor da boa engenharia. Então, hoje, nesse 11 de dezembro, nosso dia dos engenheiros, das engenheiras e de vocês, familiares, que fazem parte do dia a dia, porque sem a nossa família, que é a nossa base, a gente não consegue ser um bom profissional ou uma boa profissional. Boa noite a todos e a todas. Eu queria começar dizendo que é uma grande honra estar aqui no Dia do Engenheiro, recebendo esse prêmio que, para mim, é a realização de um verdadeiro sonho. Agradecer aqui à Sociedade de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul, agradecer ao presidente Valterídio, Caberlon, diretor que, junto com o presidente Valterídio, me ligaram no Dia do Engenheiro Civil para me dar a notícia que eu recebi esse prêmio hoje. Esse prêmio que começou lá em 1985, que hoje está na 38ª edição, assim como a minha idade, 38 anos, completados agora dia 6, então está sendo um dezembro bem intenso para mim, presidente. Agradecer também aqui a presença do secretário Arthur, que muito me honra, secretário, sua presença hoje aqui, o governador Eduardo Leite, assim como nosso secretário adjunto, Luiz Gustavo. E eu queria dizer que, se eu pudesse resumir uma palavra, o sentimento que eu tenho hoje aqui comigo é gratidão. Gratidão por ter possibilitado a minha estrada aqui no DAIA chegar neste momento. Nancy, tu que é uma referência para nós aqui no CREA, está fazendo um brilhante trabalho. Gratidão aos meus colegas do DAIA que juntos fizeram com que eu pudesse executar o trabalho que me trouxe até esse momento. Eu sempre disse que o DAIA tem sim grandes problemas. Nós reconhecemos isso. O DAIA é uma instituição de 86 anos que passou por uma grande transformação, está passando por uma grande transformação, à medida que era uma grande construtora e passou a ser um gerenciador de contratos. Estamos nos inovando, estamos reinventando. E eu sempre disse que o maior problema do DAIA era a falta de recursos. No momento que o DAIA tivesse recurso, o resultado apareceria. E o governador Eduardo confiou no DAIA, assim como o secretário de Estela, e nos possibilitou, por meio do programa Avançar, fazer o investimento necessário. E o resultado veio. E precisamos fazer ainda muito mais. A gente tem uma estrada grande pela frente, são muitos acessos municipais para serem concluídos, muitas ligações regionais para serem completadas, e vamos seguir firmes nesse propósito, junto com o governador Eduardo, junto com o secretário de Estela, para que tenhamos cada vez mais as nossas estradas do Rio Grande do Sul em boas condições. Também a presença da Neiva, minha mulher, que me acompanha nos momentos difíceis, que entende as horas que eu chego tarde do trabalho, que está sempre ao meu lado para que eu possa seguir essa carreira. Eu confesso que, quando eu entrei no DAIA em 2012, não esperava que a minha carreira tivesse uma ascensão assim tão rápida. Muitos às vezes me encontram e dizem: nossa, tu é tão novo. Depois que o governador Eduardo se elegeu, ele tem exatamente a minha idade, então esse problema eu já não estou mais vivendo. Então hoje está tranquilo. E ver aqui esse pessoal sendo laureado aqui também nas universidades me faz lembrar do meu tempo de UFSM. E eu tenho que dizer aqui, se não fosse a escola pública, eu não estaria nesse momento. Toda a minha formação foi em escola pública, da primeira série até o último ano de faculdade. E hoje, estar aqui, recebendo esse prêmio como engenheiro na área pública, me faz sentir mais orgulho ainda do trabalho que eu estou desenvolvendo. Porque eu sempre levo muito em consideração a origem da palavra que representa a nossa profissão, servir. E hoje a gente tem que ter isso em mente. A sociedade deposita um voto de confiança em cada setor público. A gente tem que dar resultado. Então eu tenho isso sempre em mente. Estar aqui hoje recebendo esse prêmio é um sonho realmente que eu estou vivendo, e poder levar isso para casa hoje, no Dia do Engenheiro, vai com certeza marcar minha passagem pelo DAIA e toda a minha vida como engenheiro. E queria finalizar também agradecendo ao meu falecido pai, que era um entusiasta do departamento, mais do que eu até. O pai sempre, em todos os lugares que ele ia, ele dizia: meu filho é diretor do DAIA. Eu tenho certeza que hoje ele está lá em cima, feliz com esse prêmio, e certamente ele vai estar cuidando de mim e orgulhoso por estar aqui nesse momento. Obrigado a todos.
Senhoras e senhores, meus colegas de Sociedade de Engenharia, amigos, familiares, boa noite. A pessoa do amigo Walter Lídio, saúdo a todas as autoridades já nominadas. E como eu não tenho a eloquência do Faustino e nem da presidente Nancy, eu vou me permitir ler algumas palavras a vocês todos. Nessa noite muito especial, as minhas primeiras palavras devem ser de gratidão. Ao longo da vida, diversos foram os mestres no campo familiar, pessoal, empresarial, institucional e educacional que contribuíram e me ensinaram a ser quem eu sou. E a todos eles eu expresso o meu mais profundo agradecimento. Há exatos 20 anos, meu saudoso pai, engenheiro João Teitobal, recebia também essa mesma aula. E a admiração dele pela sociedade de engenharia sempre foi notória desde a sua juventude nos tempos de seu livro. Ao lado dele, de meus dois irmãos, Jader e Flávio, conduzimos a empresa criada por ele em 1961, na época para realizar com sonho o sistema de preço de custo do grupo fechado. Hoje, o nosso modelo de negócio bastante diversificado, tendo passado por diversos ciclos, realizamos empreendimentos imobiliários, gerenciamos obras para terceiros, prestamos consultoria e desenvolvemos também bairros planejados. Aos 3 anos, iniciei minha vida estudantil no Colégio Israelita Brasileiro. E lá fiz amigos que levo até hoje, e alguns deles, meus mais queridos amigos, estão aqui presentes, e alguns agregados também. Um lugar que formou meu caráter, me ensinou a valorizar a cultura judaica e que hoje segue construindo pessoas melhores e preparadas para a vida, e de onde se carregam esses amigos até hoje. De lá, com 17 anos, saí para a Escola de Engenharia da URGS. Lembro como se fosse hoje do vestibular, da festa de aprovação e do primeiro dia de matrícula. Apenas quem fez engenharia na URGS sabe o que é começar a estudar uma prova de cálculo ou equações diferenciais pelo menos 10 dias antes e mesmo assim chegar no dia achando que não vai dar certo. Eu não estou falando nenhuma brincadeira. E aquele ambiente quase hostil, na verdade, desenvolvia nossos raciocínios, nossa capacidade de resiliência, nosso caráter e a forma de sair de situações difíceis e aparentemente impossíveis de serem desvencilhadas. E isso é o que a gente mais aprende na Escola de Engenharia. Chegamos a 10 de janeiro de 98 e nesse dia mais uma turma de engenheiros se formava. Confesso que ter iniciado a trabalhar desde cedo na empresa de meu pai ajudou em muito a formação como engenheiro civil. E assim, a transição da vida estudantil para a carreira de engenheiro foi natural. Focado nesses pontos, projetam-se imagens e momentos por demais significativos, os quais tive a oportunidade de passar ao longo de minha trajetória. Em 1996, participei de meu primeiro curso de gestão da qualidade promovido pelo PGQP, do Sinduscom RS, ainda na sede do Uruguai. Encantado com aquilo, cheguei na empresa e falei ao meu pai, temos que entrar no PGQP. E aquela foi certamente uma das decisões mais certeiras que tomei. Assinamos na época o termo de adesão 655 ao Programa Gaúcho da Qualidade. E o resultado disso foi a formação de um robusto sistema de gestão em nossa empresa, implementado por nós mesmos, forjando nossa cultura organizacional e que valeu muito mais do que uma pós-graduação para mim e para meus irmãos. Creio que, junto a meu pai e meus irmãos, provamos que uma família pode ser empresária e uma empresa pode ser familiar. União, harmonia, governança, liderança compartilhada, engajamento e respeito. Nesses 62 anos, tenho convicção que o nosso DNA de gestão, inovação, empreendedorismo, integridade, nossa cultura forte, com princípios sólidos e um corpo de colaboradores e parceiros, que em sua grande maioria iniciaram ainda estagiários em nossa empresa, permite-nos inovar sem perder a síntese. E um capítulo especial de memórias também deve ser abastecido por minha trajetória no Sinduscom RS, iniciada em 2001, a convite do nosso amigo Zalmir Schwartzman, que teve a infelicidade ou felicidade de me indicar o nome ao Pedro Silva, que me convidou para fazer parte da primeira diretoria que eu fiz parte. Aprendi lá que sozinhos chegamos mais rápido, mas juntos chegamos mais longe.
A união das empresas e as amizades lá criadas estendem-se para fora do universo da engenharia, não é, Dr. Ponte? E é algo que realmente impressionante e motivador fazer parte de tão renomada instituição. Ao assumir a presidência do Sinscom em 2022, acreditávamos que, junto com a diretoria e colaboradores do sindicato, teríamos fortes emoções pela frente. Tenho convicção que as entregas que estão sendo feitas, frutas de um árduo processo de planejamento e engajamento de todos, estamos consolidando o nosso Sinscom como uma das forças mais representativas de nosso Estado, liderando ações com as demais entidades. Buscamos protagonismo e respeito à liberdade, com melhores condições para que nossas empresas possam empreender com um mínimo de burocracia e o máximo de segurança jurídica. Em paralelo a tudo isso, resta-me também prestar um profundo agradecimento aos meus familiares. Sem a sua sustentação, compreensão e conforto, o trabalho e a dedicação são em vão. A minha esposa Luísa, um reconhecimento mais do que especial. Muito obrigado por estar sempre a postos por mim e pelas nossas filhas Sofia e Isabela, a quem amo demais. Tudo isso é por vocês. Aos meus irmãos Jader e Flávio, vocês são os melhores sócios, amigos e parceiros de negócio. Sabemos que nem sempre concordamos, mas nos respeitamos e dos diferentes pontos de vista saem as melhores estratégias e os resultados também chegam. A minha mãe Raquel, sem palavras. Obrigado por todo o amor e espírito de união familiar que diariamente fazes aflorar. Ao meu sogro Roberto, à minha sogra Esther, vocês são exemplos que carrego diariamente e tenham certeza, tenho enorme gratidão pelo carinho que nos transmite. Corando essa jornada, a Laura de Engenheiro do Ano da área privada, a qual eu compartilho com todos os laureados dessa noite também homenageados, e, em especial, com a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, a nossa SERGS, entidade de tão construtivos e edificantes exemplos para o nosso Estado e para a nação brasileira, de respeito aos ideais de liberdade, de justiça e que formou e segue formando lideranças de todos os ramos da engenharia. O meu mais sincero muito obrigado. Ser reconhecido, presidente Walter, entre os seus pares, é uma das grandes conquistas que uma pessoa pode almejar. No discurso que meu pai fez há 20 anos atrás, quando recebi essa laurea, ele afirmou: a jornada que temos à nossa frente é árdua, que para sermos derrotados é preciso que nos tirem a esperança. Mas espíritos jovens jamais perdem a esperança e, portanto, jamais podem ser derrotados. Esse também foi um trecho do seu discurso de formatura. E é exatamente assim que me sinto, com a alma acariciada por tão relevante reconhecimento, mas repleta de humildade para seguir aprendendo e de motivação para seguir conquistando. O nosso destino é determinado por nossas ações e não apenas por nossas origens. Muito, muito obrigado a todos. Você, primeiramente, eu queria congratular todos os engenheiros presentes pelo nosso dia. Eu orgulho muito de ser engenheiro e sou o primeiro engenheiro metalúrgico a ganhar esse prêmio. Eu nasci engenheiro metalúrgico. Então, assim, a engenharia está em tudo. Eu me orgulho muito de ser engenheiro e vejo uma engenharia biomédica. Veja o que nós estamos fazendo. Olha esses aparelhos que nós vamos fazer os exames. Eu sou um que utilizo a engenharia biomédica aqui no coração. Eu tenho uma válvula metálica graças à engenharia biomédica. Inclusive eu brinquei com o médico quando ele chegou, aqueles aparelhos todos, eu disse para ele: olha, doutor, se não fosse engenharia, o que seria do senhor? E ele respondeu: o senhor esqueceu das minhas mãos. A minha cara foi de tacho. Bom, eu quero agradecer a SERGS. Foi um prêmio, a meu ver, eu até disse que não era merecido, né? E o presidente e o Covelão falaram: isso não é escolha tua. Tinha que ficar quieto.
Então, eu quero agradecer a SERGS por esse prêmio, que, vamos dizer assim, me homenageia com 47 anos de engenharia. 47 anos de engenharia. E eu me dediquei mais à área ambiental. Inclusive, a presidente do CREA, muito Luzon, foi no nosso grupo, mas só foi. Agora que ela é presidente, ela não vai mais. E também o secretário Arthur Lemos, né? Me lembro ainda quando eu participava do conselho, ele estava lá, sempre nas reuniões do conselho. É um prazer revê-lo. Bom, então a SERGS, você é homenageado também pela minha atuação na SERGS. Um presidente disse, foi um orgulho de ter como vice-presidente, eu disse só tu, tem mais 3 que já fui vice-presidente também. Então eu trabalho há muitos anos na SERGS, e essa homenagem me deixou realmente muito sensibilizado. Agradeço imensamente aos ex-presidentes, o presidente Ponte ali, vive dizendo que o Germano é chato, né, presidente? Ele é muito chato. Bom, eu tenho um sonho. O meu sonho é o seguinte, é a união das entidades de engenharia. Eu terminei em 2019 o meu curso de bacharel em Direito. Sou engenheiro metalúrgico, bacharel em Direito. E eu vi a união dos advogados, inclusive fazendo leis para defender a sua profissão. Então eu tenho um sonho muito grande que é essa união. E depois, o presidente sabe, que eu tenho o sonho de fazer o prêmio de destaque em engenharia. Seriam todas as escolas de engenharia do Rio Grande do Sul, já foi feito o primeiro, mas não foi tão completo, e seria então, em cada escola apresentarão inovações, que serão, a CREA vai participar, não sabe ainda, mas está sabendo agora, tá? Vai participar da comissão, a comissão de escolha, vai ser nas modalidades diversas de engenharias, por exemplo, engenharia química, engenharia civil, se tiver inovação. Por fim, para encerrar, eu falei que seria breve, eu quero agradecer a Comissão de Meio Ambiente da Sociedade de Engenharia, que teve muitos presentes, e sem eles, talvez a minha atuação fosse muito reduzida, e agradecer aos meus filhos, meus netos, e aos familiares, e às pessoas queridas que aqui estão presentes. Muito obrigado. Arthur Lemos, neste ato representando o senhor governador do estado, Eduardo Leite. Boa noite a todos e a todas. Quero fazer uma saudação especial ao presidente Walter Lídio, agradecer muito o convite, dizer que é uma honra estar aqui representando o governo do estado, o governador Eduardo Leite. Da mesma forma, quero fazer um agradecimento especial aos agraciados essa noite, do setor privado, o engenheiro Cláudio Teitelman, e o setor público, o engenheiro Faustino, que foi obrigado ao convite também pessoalmente, e a qual me orgulha muito dividir as fileiras do setor público com você, doutor Faustino, que tem feito um belíssimo trabalho de recuperação e atuação nas nossas estradas aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns! Também fazer uma saudação especial ao agraciado Germano, que aqui mencionou. Nos conhecemos nas empreitadas ambientais, junto ao Consema, não tão recente, quando veio como secretário de Estado de Meio Ambiente e Infraestrutura, mas um pouco mais distante, quando ainda na Fundação Zoobotânica, no ano de 2006, oportunidade que tive condições de dividir com o Germano e também com o secretário, ex-secretário Perfil Rosado, naquela oportunidade. Saudar também aqui a presidente do CREA, Nancy, qual já tivemos a oportunidade de fazer uma aproximação a todos os agraciados, acadêmicos, os agraciados pela inovação tão importante. É uma noite de festa. Deveria, de certa forma, aprofundar os temas das temáticas, uma temática aqui muito indicativa, que é a temática ambiental. Também trazer temas da engenharia, porque concordo quando a presidente Nancy menciona e diz, né,
vida nossa as soluções das nossas vidas passam pela engenharia, mas não posso me furtar de aproveitar este espaço com formadores de opinião, engenheiros e engenheiras, e trazer também uma mensagem de um tema um tanto quanto árido que nós estamos neste final de ano, de primeiro ano de segunda gestão do governador Eduardo Leite, que versa sobre o que nós pagamos de impostos. Como diz o governador Eduardo Leite, imposto não é fácil de tratar, não é bom, porque se fosse bom, não seria imposto, seria os arrecadadores, seria gratuito, seria espontâneo. Os arrecadadores diriam hoje, vou repassar uma verba aqui, fiz uma venda, fiz um trabalho, vou repassar para o setor público, prover a nós aquilo que temos que prover àqueles que não têm a capacidade ou condição, seja na área da saúde ou educação, mas principalmente aquele que serve a todos, mesmo aqueles que mais condições têm, que é a própria segurança. Na primeira gestão do governador Eduardo Leite, nós fizemos um trabalho de planejamento para que a gente viesse a adequar a estrutura do Estado para uma condição de alíquotas minoradas. Porque sabemos nós que convivemos desde a criação do ICMS lá na década de 80, com a Constituição Federal de 1988, com discussões governo a governo que tínhamos que modificar a alíquota. E por quê? Porque naqueles momentos não enfrentávamos os nossos problemas de frente. Buscávamos subterfúgios, buscávamos alternativas, atalhos, para que a gente não enfrentasse o que efetivamente era o problema, que era o desencaixe do gasto público. As receitas não faziam frente às nossas despesas. E sempre buscamos alternativas, seja através de empréstimos, há 40 anos, quando tínhamos capacidade, seja através de rolar a dívida até 1992, quando os estados podiam emitir títulos da dívida, o que compôs hoje o que nós temos de dívida pública com a União, que assumiu essas dívidas, seja através do uso da criatividade, quando criamos o Caixa Único, e em uma conta só, reunimos a conta de todos os entes estatais e a partir dali começamos a fazer o gerenciamento, que no início até funcionou, se sacava e depois devolvia, mas diante do descompasso que tínhamos, começou-se a não mais se devolver. Aqui trago um exemplo que afeta diretamente a todos nós, quando a Portos, ao longo de 15 anos, investiu 30 milhões de reais em dragagem nas nossas hidrovias. Por quê? O seu recurso estava lá no Caixa Único e era utilizado para pagar salário e o descompasso que tínhamos. Hoje, o trabalho que fizemos na primeira gestão do governador Eduardo Leite, a gente tem uma Portos, que é uma empresa, o recurso não está no Caixa Único e já tem assumido de compromissos de investimento em dragagens nas nossas hidrovias, na ordem de 350 milhões de reais. É isso que faz a diferença. Nós enfrentamos na primeira gestão uma reforma previdenciária, a mais profunda reforma previdenciária em nosso país. Chamamos aposentados, professores aposentados, engenheiros aposentados do DAE a contribuir para aquela que era um dos grandes descompassos. Estávamos com um déficit da Previdência na ordem de 12 bilhões de reais. Fizemos reforma administrativa, mexendo com direitos que até então eram cabíveis, mas que não estavam mais adequados à realidade, se comparássemos principalmente com o setor privado, Cláudio, quando tínhamos anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio. Chamamos os servidores naquele momento a dizer: não dá mais, temos que adequar a realidade. Adequamos essa despesa à nossa receita. Foi quando começamos a conviver, infelizmente por um curto espaço de tempo, com as alíquotas em 25%, que eram as chamadas blue chips, e 17% a alíquota modal. A isso nós preparamos o Estado. Nós não preparamos e o Estado não tem a capacidade de manter o seu funcionamento, aquilo que a nossa sociedade exige de serviços públicos, uma alíquota hoje, diante de uma
aprovação de 2 projetos de lei em âmbito nacional, no Congresso Nacional, que está hoje 17% para tudo. Se nós não enfrentarmos esse problema de frente, passamos o governo do Eduardo Leite nessa segunda gestão sem maiores problemas. A gente pega os 4 bilhões da privatização da Corsanto, que deveriam ir para investimentos. A legislação autoriza para pagar o déficit da Previdência, que em que pese a reforma que tenhamos feito ter reduzido de 12 para 9 bilhões, e se nada tivéssemos feito estaria em 15 este déficit. Ele autoriza pagar este déficit e aquele recurso do Tesouro pagar salário para que a gente conviva até o final do exercício, até o final dessa gestão. Mas não é a forma que a gente tem de enfrentamento, pelo menos não o que demonstramos na primeira gestão do governador Eduardo Leite, não é a que não mostraremos nesta segunda gestão. Encaminhando para o fim, digo que a proposta de 19,5% para uma alíquota modal leva uma carga tributária menor de quando 25,17%. Ouso a dizer que se o ano passado o ente federal dissesse para os estados adequem as suas alíquotas para que se cobre uma somente, não mais 2, seria muito mais fácil propor para a sociedade, vamos trocar 25,17 para 19,5, porque é menor do que a gente paga hoje. Ocorre que sem planejamento, de forma eleitoreira, é difícil. Hoje, nós pagamos 17,17, de 7% de uma forma, que fica facilitado, mas quando a gente propõe 19,5, a prima facie é um aumento. Mas não, é um realinhamento de alíquotas para que o poder público possa fazer frente às suas despesas. E não é despesas que não estão condizentes com o que hoje a gente vem prestando. Não foi por acaso que os indicadores de segurança são os menores da história. Reduzimos mais de 80%, por exemplo, o roubo de veículos. Isso influencia a nossa vida, o nosso custo. O seguro hoje está mais barato que outrora. Não é por acaso que nós investimos bilhões em saúde, onde 8 milhões de gaúchos são atendidos pelo SUS. Porque a tabela do SUS não é realinhada há mais de 20 anos. E tampouco não é por acaso que a gente elegeu a educação como prioridade e ampliamos os investimentos para que a gente tenha capacidade e condições de mais engenheiros que estejam entrando no mercado de trabalho, valorizando tão valorosa profissão que é a da engenharia. Chamo a atenção para que todos vocês possam, acessando os nossos sites ou também nos questionando, possam aprofundar esse tema. Não é simples, a gente sabe que o povo gaúcho tem uma cicatriz, porque, como disse, ao longo de toda a sua história, desde 1988, discutiu o imposto, mas naquela época era para discutir o passado, pagar a ineficiência da máquina pública. Agora nós queremos discutir o presente e o futuro, porque associado a uma reforma, além das quedas de arrecadação, associado à reforma tributária, nos próximos 50 anos, a distribuição do que nós arrecadamos aqui no Estado será de acordo com os próximos 5 anos que nós tivermos de arrecadação. Não é por acaso que 20 estados da Federação já realinharam as suas alíquotas para um patamar, inclusive superior ao que a gente está propondo. Eu peço que analisem com muito cuidado para que a gente tenha consciência do caminho que estamos tomando, para que lá no futuro a gente não olhe para trás e veja o quanto nós perdemos uma tomada de decisão equivocada. Parabéns aos agraciados, desculpa o tempo enfadonho nessa noite de segunda-feira, mas é o que nós estamos lidando. Semana que vem tem uma votação importante, com certeza, o futuro de todos nós, o futuro dos meus filhos e dos meus netos. Obrigado.